Deixa eu só então Perfeito. apresentar, né? Vou apresentar a professora doutora, né? Maíra Thaís Andrade Ribeiro. Ela é advogada, inscrita na OAB de Minas Gerais, tem graduação pela PUC, né, professora? Se eu estiver errado, me corrija. Tem especialização, né, pós-graduação em estudos diplomáticos pelo Centro de Estudos de Direito Internacional, CEDIM. Ela é mestra em Direitos Humanos pela PUC de Minas e doutora em Direito Internacional pela PUC de Minas. Atualmente é professora da Universidade Federal de Alfenas, como disse a professora, lecionando diversas disciplinas, mas entre elas, né, entre as principais, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. E a professora Só, professor Maíra... André, a universidade, Unifenas, ela é a Universidade de Alfenas, mas ela não é federal. É da, é da cidade. Maravilha. É da cidade. É, Maravilha. Muito obrigado. Obrigado pela nada. correção. A professora Maíra vai falar para a gente, Maíra vai falar para a gente hoje sobre direito internacional privado e aproximação dos povos. Afinal de contas, direito internacional privado ainda não é tão conhecido, nem na faculdade, nem na academia, nem na pesquisa, nem pelos estudantes, e quanto mais na prática da advocacia, né? Existe aí um potencial muito grande que a professora vai trazer para a gente. Então, Maíra, né? Maíra, fica à vontade. Maíra, Maíra. fica à vontade. A palavra é sua. Sinta-se em casa. Muito obrigada, doutor André. Eu gostaria de cumprimentar a todos e todas aqui presentes, doutora Jaqueline, o Luque, doutor Robson, doutor Walter. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando de um tema que para mim é muito caro, porque eu gosto muito de dialogar com outros advogados e advogadas e profissionais do direito que trabalham não só em diversas áreas, mas saber como o direito internacional privado pode chegar até nós. Então, eu gostaria de começar esse nosso debate hoje contando um pouco de como eu me apresentei ao direito internacional privado, ou como o direito internacional privado chegou até mim. Por quê? Como o André mesmo disse, o direito internacional privado a gente vê quase que em 3 meses de um curso de 5 anos, porque você vê em um semestre, muitas vezes no final do semestre, né, no final do curso, e quando a gente fala 3 meses, é porque os meses corridos, se for contar de aula mesmo, são 3, 4 meses de aula só. Então, é um contato que a gente tem com o direito internacional privado, ele é muito residual. E, ao mesmo tempo, nós que somos da advocacia, temos uma gama de temas para trabalhar enquanto advogados internacionalistas, porque a gente pode se envolver com temas de direito de família, questão de sucessões, sucessão de bens, questões de herança, contratos internacionais, arbitragem internacional, todos esses temas, quando nós formos ver qual é a liame ou qual é o fundamento, é o direito internacional privado. Então, a gente se esquece muitas vezes que o direito internacional privado ele permeia a atuação do advogado internacionalista, porque se eu consigo trabalhar com elementos de conexão diversos, se eu consigo trabalhar com pessoas que estão buscando verificar nacionalização, né, ou uma questão de verificação de visto, todas essas questões afetas a várias nacionalidades, a países, ou países distintos, sedes, empresas com sedes em lugares diferentes, é direito internacional privado. Então, a gente precisa começar a identificar que o posicionamento do advogado, da advogada, enquanto internacionalista, é abrir os olhos também para essa atuação. Um divórcio, um casamento, um reconhecimento de sentença estrangeira, o pedido de homologação de sentença estrangeira. Você só consegue se dar bem com esses temas se você começa a fazer um estudo aprofundado do direito internacional privado, porque eles nos dão essas ferramentas, porque ele é muito prático. O direito internacional privado, ele parece ser um pouco mais complexo por lidar com leis de países distintos, mas, na verdade, ele traz os instrumentos para que a gente possa aplicar de uma forma direta ou a legislação estrangeira ou a nossa própria lei nacional, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, antiga LIT, que com a alteração legislativa apenas mudou o título, né? Mudou o conteúdo, uma questão política envolvida, mas é importante a gente trabalhar essas questões aqui hoje também. E a minha vontade de trabalhar com direito nacional privado chegou a partir do meu orientador, professor Bruno Vanderlei, na PUC Minas, e também professor da UFMG, que me fez o seguinte convite: Maíra, eu não quero advogar mais. Ele chegou assim, Maíra, eu não quero mais pisar no fórum. Estou fazendo 10 anos que eu não piso no fórum, é meu aniversário de 10 anos que eu não piso numa audiência, então vou te passar um caso. Eu falei, tudo bem, professor, qual que é o caso? Então, a mãe polonesa, pai brasileiro, as filhas são inglesas, polonesas e brasileiras. E acontece que a mãe levou essas crianças para a Polônia e não voltou mais para o Brasil. E eles moravam aqui no Brasil. Ele falou,
se vira nos 30. E eu comecei a entrar em contato com os pais, né, com o pai das crianças, para ver a situação e descobri, então, que era uma situação de subtração internacional de crianças, que é chamado também de sequestro, mas o termo sequestro ele não é usual porque liga à questão penal, e não é uma questão penal, é uma questão de guarda, né, uma quebra de guarda, quando um casal, quando tem a guarda compartilhada e um deles leva a criança para um outro país, é o caso de subtração internacional. E temos uma convenção sobre isso, que é a Convenção da Haia sobre subtração internacional de crianças. E essa convenção ela é de direito internacional privado, porque ela não trata do mérito, ela não discute quem deve ou quem não deve ficar com a criança. Ela não traz uma penalização civil, uma penalização penal para quem leva ou para quem deixou a criança sair do país. O que ela fala é: houve uma situação de quebra de guarda e a partir dessa quebra de guarda é preciso definir qual é o juízo, qual é o foro competente para julgar essa nova guarda. Porque se eles não estão concordando com o lugar onde as crianças vão morar, né, e países, estamos falando de países, é preciso que se identifique que o juiz do local onde essas crianças moravam antes de serem transferidas, antes de serem subtraídas, decida a guarda. Ponto. Ou seja, é uma norma de direito internacional privado porque indica o foro competente. Ela indica qual a lei é aplicável numa situação plurilocalizada, uma situação que envolva mais de um país ou uma legislação de mais um país. Então, a partir dali, eu comecei a ter contato maior com o direito internacional privado, lá nos anos de 2014, quando eu entrei no meu doutorado na PUC. Então, eu comecei a trabalhar esses temas. E aí, a partir daí, surgem outras questões afetas ao casamento, por exemplo. Depois eu fiz o divórcio desses mesmos pais. Ou seja, a gente começa a se aproximar dos temas de direito de família e percebe que cada vez mais as famílias transnacionais ou famílias plurilocalizadas necessitam, de certa forma, de uma proteção. E essa proteção das famílias plurilocalizadas afeta ao direito internacional privado como o direito da tolerância, como o princípio da tolerância, né, que é o princípio da proximidade, que é o tema da minha fala hoje. Então, eu estou mostrando para vocês como é importante a gente perceber o quanto o direito internacional privado está vinculado à aproximação legislativa, quando ele parece ser, na verdade, uma distância ou um distanciamento. Então, a gente precisa trabalhar quais são os elementos dentro do direito internacional privado que nos aproximam. Então, são esses primeiros contatos que nós temos, né? Então, essas primeiras vezes que nós temos esse contato com o direito internacional privado e como ele irá nos aproximar, diz respeito principalmente ao quê? Ter um tratamento diferenciado e especial para aqueles afetos nas situações plurilocalizadas, em que sentido? Desde a Convenção de Roma de 1980, passando pela lei venezuelana, sobre a Convenção Interamericana de 94, sobre direitos aplicados aos contratos que forem plurilocalizados, ou seja, que afetem mais de uma lei, né, ou vários países diferentes. Né? Então, o que a gente fala? A lei que melhor vai aplicar para resolver um conflito, né, uma quebra de contrato ou uma situação para normalizar uma alteração, vai ser a lei aplicada àquela do país que se aproxime de uma forma a tornar a resolução mais útil, mais rápida, mais célere, onde as partes possam chegar a um acordo. Ou seja, o direito internacional privado ele tenta trazer uma harmonização legislativa. E esse é o princípio da proximidade. Você traz a legislação que for mais próxima da situação e que seja mais útil e necessária à solução daquele conflito. Esse é o princípio da proximidade. E a gente tem um dos nossos grandes teóricos de direito internacional privado, que faleceu recentemente, que é o professor Jacob Dollinger, da Universidade do Rio de Janeiro, que ele defende esse princípio da proximidade junto com o princípio da tolerância. Que, segundo esse princípio da tolerância, é preciso aplicar o direito internacional privado como tolerar uma cultura diferente. Porque se eu, um juiz do foro, por exemplo, uma juíza de um foro, chegou até mim um caso plurilocalizado, que envolva mais de uma lei de países distintos, e eu tenho que aplicar o direito estrangeiro, é preciso que eu retire a minha armadura do preconceito contra uma cultura diferente da minha. É preciso que eu retire a minha armadura de xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, porque eu preciso aplicar uma lei estrangeira, uma lei alienígena, né, também é o termo utilizado, para que eu resolva a situação. Porque o foco é resolver a situação, o foco é garantir a dignidade da pessoa humana e não saber qual é a minha tendência particular de aceitar ou não um estrangeiro perto de mim, aceitar ou não uma convivência com uma cultura diferente da minha. Então, é trabalhando esse conceito de tolerar uma legislação diferente que o direito internacional privado começa a evoluir.
Evoluir no sentido de cada vez mais chegar próximo à pessoa, porque as pessoas cada vez mais têm aumentado o fluxo de migração. Então, a gente trabalha também nesse princípio da tolerância com a migração cada vez maior, uma migração cada vez mais avançada, segundo a qual nós temos um pai morando em um país, a mãe morando em outro país e os filhos morando em terceiros países. E muitas vezes há uma relação que precisa ser fechada, uma relação que precisa ser concluída e vai ser chamado um juiz para decidir. E, de repente, ele se vê diante de 4, 5 leis para aplicar. Então, como que a gente vai resolver essa situação? É o que eu gosto de falar aqui. O direito internacional privado é chamado muitas vezes de nem internacional e nem privado. Por quê? Fala que não é internacional porque são os próprios países que vão decidir quais são os elementos de conexão, né? Daí o vínculo nacional. E não é questão de privado porque tem questões de ordem pública, tem questões de proteção aos direitos públicos, tem direitos indisponíveis, como questões de direito de família, questões alimentares. E aí, quando alguém perguntar para você ou chegar em um debate e falar, olha, meu direito internacional privado não é nem internacional nem privado, você vai dizer, olha, meu caro, minha cara, na verdade, ele é multiplural, da mesma forma como os casos que ele lidar. Por quê? Ele é nacional, sim, porque são os países que criam seus próprios elementos de conexão, para indicar, por exemplo, que numa situação de um contrato elaborado entre pessoas de nacionalidades diferentes, vai ser o local, a lei aplicável para resolver algum conflito, vai ser o local de onde foi assinado aquele contrato. Ou a questão de bens, imóveis e sucessão para trabalhar com essa herança, vai ser aplicado para decidir qual é a qualificação daquele imóvel, a lei do local onde o imóvel está situado. E não muitas vezes o local onde a pessoa é domiciliada, ou a pessoa herdeira é domiciliada. Depende da situação segundo a qual cada país irá identificar como sendo um elemento de conexão, ou seja, o elemento-chave que irá aglutinar e resolver todas as situações de direito internacional privado. Então, isso é muito importante. Então, não é ou e. Na verdade, são os dois. Ele trabalha com elementos nacionais e internacionais, elementos públicos e elementos privados. Então, a gente fala que a evolução do direito internacional privado hoje, para nós, advogados, ela é importante porque antigamente sempre se aplicava, ou a tendência era se aplicar para resolver qualquer conflito, a lei da nacionalidade da pessoa. E isso causava certo constrangimento ou até mesmo uma difícil resolução. Porque, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, sou brasileira, mas eu começo a morar no Chile. E acontece uma situação comigo, e quando eu poderia estar aplicando a lei do Chile, que vai ser o país onde eu estou domiciliada, onde eu moro, onde eu tenho as minhas relações mais próximas de mim, não, demanda a aplicação do Brasil, mas eu nem moro mais no Brasil, eu fui morar no Chile. Ou seja, começou a ficar em desuso aplicar sempre a nacionalidade para resolver as situações, porque as pessoas estão mudando, as pessoas estão de forma natural e muitas vezes ativa, migrando. E essa é a evolução do direito internacional privado. Agora nós acompanhamos as pessoas, então se aplica, em maioria dos casos, o direito de domicílio, né, com questões relativas à capacidade, questões relativas à nacionalidade, né, capacidade civil, né, para saber se a pessoa pode casar no país estrangeiro, eu tenho que verificar a idade. Vai ser 18, vai ser 21, vai ser a lei do país onde eu vou casar ou da lei de onde eu estava. Então, é importante começar a perceber esse movimento que o direito internacional privado fez, percebendo que as pessoas cada vez mais não estão só localizadas em um país, e com isso é melhor aplicar sempre na condição de pessoa ou na condição do direito de personalidade a lei do local onde ela está domiciliada. Aí veio um ponto. Avançou bastante, porque eu não preciso recorrer à lei do meu país de nacionalidade se eu nem moro mais lá, por exemplo. Eu nem tenho relações mais naquele país. Eu sou uma pessoa que está mudando de lugares. Isso é importante. E aí avançou mais, porque muitas pessoas, por exemplo, elas não têm interesse em continuar morando em um país estrangeiro, ou elas não têm mais interesse em morar naquele país onde elas se encontram, elas não têm ânimos de ter domicílio, não têm vontade de fixar residência. E aí o que o direito internacional privado percebeu, né? A partir de jurisprudência, a partir de doutrinadores? É melhor o direito internacional privado avançar agora para aplicar a lei da residência habitual, ou seja, do último local onde você morou. Então, passamos da nacionalidade para o domicílio e agora estamos na lei de residência habitual. Como, por exemplo, nessas situações de subtração de crianças, qual vai ser a lei aplicável a uma criança que tem nacionalidades distintas, o pai que foi abandonado está em um país diferente do qual a mãe levou a criança para um outro país, sem falar nada, ou até mesmo falou, mas não quer voltar mais. Configura subtração internacional, né? A quebra de guarda. Como é que eu vou resolver isso? Vamos aplicar a lei para decidir a guarda de onde a criança tem residência habitual.
Então, onde a criança estava por último, onde a criança estava antes de ser subtraída. Então, mais uma vez, estamos passando e vivenciando, nesses tempos agora, uma mudança do direito internacional privado. Porque o direito internacional privado, muitas vezes, ele vinculava-se apenas às questões afetas a contratos, apenas às questões da nacionalidade, e isso fazia com que houvesse muito constrangimento, porque as pessoas cada vez mais queriam estar movimentando. Mas aí existem algumas exceções, né, como a gente bem viu, mas é importante sempre frisar, as exceções à aplicação do direito estrangeiro, ou seja, quando eu não aplico o direito estrangeiro para resolver um caso plurilocalizado, são as exceções, são as cláusulas de exceção. E dentre essas cláusulas de exceção, a gente precisa frisar algumas que são importantes, porque elas afastam a aplicação do direito estrangeiro. A primeira delas é a questão do reenvio. E quando o juiz que recebe aquele caso plurilocalizado, né, que é o juiz do foro, que a gente chama, né, é o primeiro a receber, em algum lugar foi ajuizada a ação. Eu ajuizei essa ação em algum lugar. Então, esse juiz que foi convocado a se manifestar, e ele não pode se eximir de manifestar, né? O juiz deve manifestar a partir do momento que ele é provocado. Então, se eu retirei esse juiz da inércia, trazendo um caso plurilocalizado, é preciso que ele entenda, então, qual vai ser a lei aplicável. Quando ele entende que aquela situação, verificando dentro da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o primeiro cargo-chefe, ele precisa analisar. Aqui no Brasil, nos outros países, vão ser as demais leis. E, geralmente, o direito nacional privado ele é chamado de conflito de normas ou conflict of law. Em vários países tem esse nome, né? É a lei que trabalha com conflito de leis ou conflito de leis no espaço. Aqui, nós chamamos de direito nacional privado. Então, é importante falar que existe a questão do reenvio, que é quando um juiz alega que a lei estrangeira é muito fraca ou é muito distante daquela relação jurídica. Ela não vai conseguir resolver aquele problema. O problema ainda vai existir. Ou seja, está indo contra o princípio da proximidade, que é aquele princípio segundo o qual eu aplico a lei que melhor se aproxime da resolução dos conflitos para que isso possa cessar. Essa é uma questão. Então, reenvio. Eu recebi uma questão internacional, mas eu devolvo. Eu devolvo para um outro juiz, um juiz da parte A ou da parte B, para que ele resolva, porque o meu direito não vai conseguir resolver. Tem uma outra questão também, que é a ordem pública. E na questão de ordem pública, alega-se, em primeiro plano, proteger valores morais nacionais. Então, essa situação que está acontecendo, como, por exemplo, pessoas árabes, em alguns países do mundo árabe, existe a poligamia. E aqui no Brasil, a poligamia é crime. E muitas vezes as pessoas vêm para cá, quer reconhecer casamentos com 2, 3, 4 esposas, e esse vem diante de uma situação criminal, penal. Como que essa situação ela é resolvida? Olha, nessa situação, olha, nós não podemos reconhecer essa situação aqui no Brasil por conta da nossa legislação. Então, está fora dos nossos valores morais. Por enquanto, né? A gente não sabe o futuro, a gente não sabe como vai ser amanhã. Mas, por enquanto, ainda não pode, né? Dentro dos nossos registros, não há registro civil de um casamento poligâmico. Então, essa seria uma questão que feriria, né, os nossos valores morais dentro da nossa legislação ainda. Então, essa é uma questão de ordem pública. A gente tem que tomar cuidado com a ordem pública para que ela não se torne um discurso autoritário ou de autoritarismo, porque a gente sabe que, por exemplo, quando tivemos a nossa ditadura militar, na ditadura militar, qual foi a justificativa? A ordem pública. Então, para manter a ordem pública, vamos instalar, então, um governo autoritário militar. Ou seja, temos que tomar cuidado com os limites dentro dessa ordem pública para que não banalize e, com isso, afaste a aplicação de uma legislação estrangeira que poderia ser a lei para resolver a situação. E aí nós temos outros princípios, né, de aplicação para que a gente possa seguir quais são os elementos, porque o direito nacional privado, como eu disse, ele é muito técnico. Então, nós todos aqui, como vocês são da Comissão de Direito Nacional Privado ou Direito Internacional da OAB, com certeza vai chegar algum caso para você, seja de um casamento, de um divórcio, uma pensão alimentícia de pessoas em outros países, para ajudar numa questão de um contrato, que exista empresas com sedes diferentes ou sede online. Como que vai ficar essa resolução? A primeira coisa é identificar qual é a matéria. É uma matéria sobre nacionalidade, é questão de domicílio, é questão residencial, é questão contratual. A partir da identificação da matéria, a gente parte para o segundo momento. É verificar qual vai ser a lei mais próxima, e isso dentro da nossa qualificação, a partir do artigo 7º da LINDB. Do 7º ao 19, nós temos os artigos que irão nos indicar o caminho para resolver.
Porque senão a gente acha, olha, não tem como resolver isso aqui. A legislação é brasileira, mas a nossa própria legislação brasileira indica a utilização de uma lei estrangeira. Esse que é o legal do direito internacional privado. Né? E é importante dizer também que outra questão são os direitos adquiridos. Um direito que você adquire em um país X, um país Y, continua com você dentro do outro país que você chega. Né? Você casou lá em Las Vegas com o Elvis fazendo seu casamento, tocando Love Me Tender, vai valer aqui no Brasil? Vai valer aqui no Brasil, porque ele tem a sua validade lá. Né? Então, é importante a gente verificar essa situação aqui também. Esse princípio do direito adquirido também faz parte do direito internacional privado. Então, a gente tem uma tentativa dentro do globo, e aí, mais uma vez, é uma internacionalização do direito internacional privado, porque existem algumas organizações internacionais que só fazem isso, estudam o direito internacional privado para ver se as normas estão sendo próximas umas das outras. A gente tem no âmbito da OEA, a gente tem uma comissão de direito internacional privado dentro da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Nós temos a ASADIP, escreve ASADIP, que é a Associação Latino-Americana de Direito Internacional Privado, que também promove estudos, estatísticas, qualificações jurisprudenciais, fazendo um levantamento sobre como tem sido pensado o direito internacional privado na América Latina. E, em questão global, nós temos a UNCITRAL, nós temos... dentro da ONU, nós temos também as questões afetas à cooperação que existe. Temos as CIDIPs e temos também a Conferência da AIA de Direito Internacional Privado. E aí, dentro, né, tem a UNIDROA, né, a UNCITRAL e a Conferência de Direito Internacional Privado, eu quero chamar a atenção. Por quê? A Conferência de Direito Internacional Privado, ela fica em Haia, na Holanda, e ela traz o cargo-chefe para a maioria das convenções sobre direito internacional privado. Ela vai tratar sobre questões de alimentos, vai tratar sobre questões de subtração de crianças, questões de contratos, não só alimentos de criança, mas alimentos de pessoas maiores de idade, tem aquela responsabilização que existe quando você tem um parente que está passando por alguma necessidade de subsistência e você pode ser chamado ou compelido a auxiliar com alimentos. Também tem questões afetas aos contratos, às empresas e principalmente reconhecimento de documentos estrangeiros, reconhecimento de sentenças estrangeiras e recentemente o Brasil assinou, né, uma das últimas convenções que o Brasil assinou, porque ele participa da Conferência Internacional de Direito Internacional Privado, que é sobre a questão de apostila ou a Convenção do Apostilamento. A Convenção do Apostilamento significa a retirada de burocracias para o reconhecimento de documento estrangeiro. Então, ao invés de eu remeter um documento estrangeiro ao trâmite do STJ, ao trâmite dos tribunais para verificar a sua validade, você faz isso, e nem mesmo nos consulados, você faz isso direto nos cartórios. Então, se eu preciso validar um documento estrangeiro que não fale sobre direitos disponíveis, né, indisponíveis, claro, você vai no cartório. Os cartórios no Brasil são obrigados a reconhecer esses documentos estrangeiros. E aí existe toda uma questão, né? É uma desburocratização? Sim, é uma desburocratização tamanha, porque antes você precisava de judicializar esse documento, e agora basta ir até os cartórios, e agora online você recebe o selo de autenticação e já sai aqui com o documento estrangeiro validado. Isso ajudou e muito a situação, principalmente o pessoal que está reconhecimento de diplomas de faculdades estrangeiras, agora passa apenas pelo cartório. Então, são questões recentes e o direito internacional privado tem avançado por conta das demandas. Então, são as pessoas que cada vez pedem para que haja uma maior conexão entre normas internacionais, porque as pessoas são cada vez mais internacionais. E aí existem alguns prazos que a gente fala, na verdade, que para que aconteçam, né? São situações onde acontecem essas aproximações. Isso é chamado de cooperação normativa estatal no âmbito do direito internacional privado. Então, essa cooperação normativa estatal, ela acontece em algumas etapas para ver se as leis estão ficando paritárias ou não e até que ponto os países podem se aproximar. Por quê? Para que haja um entendimento maior, para que as pessoas entendam como irão decidir casos localizados. Por exemplo, nós temos 2 sistemas majoritários no mundo, que é o sistema common law e civil law. Muitas vezes, como dialogar com essa situação onde um país priva pela jurisprudência e o outro pela elaboração normativa. É muito diferente, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente faça esse tipo de diálogo. No primeiro momento, o que o direito internacional privado faz dentro desses trabalhos de codificação, esse primeiro momento é codificar ou criar leis em forma de códigos para que possa haver uma identidade normativa. Só é possível essa primeira etapa, né, fazendo com que o direito internacional privado fique parecido entre países onde eles têm os mesmos sistemas. Porque
Tendo o mesmo sistema, você não vai ter essa diferença. E não tendo essa diferença, fica muito mais prático poder resolver esses conflitos. Então, passando essa fase de codificação, que seria criar códigos de direito nacional privado entre países diferentes, mas porque há uma aproximação entre os sistemas jurídicos normativos, a gente vai para o processo de unificação. E nesse processo de unificação, há uma fusão entre os sistemas jurídicos e eles criam um novo. Então, é como se A abdicasse da sua forma normativa sobre direito nacional privado e o Estado B também, concordando em criar uma outra norma. A gente pode falar, Maíra, mas isso pode acontecer num tratado bilateral, por exemplo, o Brasil em outro país quer fazer algum tratado sobre direito nacional privado e eles fazem alguma certa convergência, ok. Mas o que nós estamos falando aqui é de um compromisso muito maior sobre a unificação de leis para determinados temas. Isso acontece? Acontece sim. Os países têm essas relações. Além da codificação, da unificação, tem a uniformização. Na uniformização é que entram essas convenções que eu falei, que é a Convenção da ONU, Convenção da OEA e a Conferência da Haia, que trabalham exclusivamente com temas de direito nacional privado, trazendo, então, como vai ser aplicada essa legislação, como as soluções comuns podem acontecer. E aí tem uma forma muito mais flexível, né, muito mais flexível, que é apenas uma harmonização legislativa. Quando algum país acontece uma situação diante dele e ele começa a ver que há uma frequência, por exemplo, há uma relação muito frequente entre Brasil e Argentina, o Brasil e Uruguai, muito até pelo Mercosul, né? O Mercosul também tem feito muitas normativas a respeito do direito nacional privado para aproximar esses países dentro desse limite da tolerância, né? E aí a harmonização é mais flexível. Você tenta encontrar alguns pontos que podem ser convergentes e, a partir daí, resolver essa situação mais flexível, né? Então, o que a gente gosta de falar, né, dentro da aula, eu gosto muito de falar isso, e quando eu tenho esses debates que eu gosto bastante, é que a gente não quer acabar com a diferença. A gente não quer falar, olha, vai ter um direito internacional privado agora único no mundo, e não tem como ter. E ainda bem, porque cada país vai ter sua particularidade, vai entender o que é ordem pública de uma forma distinta, vai entender o que é uma questão de capacidade civil de uma forma distinta. O que a gente não pode dizer é o afastamento desse direito internacional privado da dignidade da pessoa humana. Aí sim, nós vamos ter uma questão coercitiva, que é até uma questão de hard law, que o pessoal de direito nacional privado gosta bastante, né, do público, estudar a questão de hard law, quais são essas leis que nós temos, que de fato são coercitivas, são as leis de direitos humanos. Então, quando a gente fala sobre essa proteção da dignidade da pessoa humana, estamos acima da soberania dos países, sim, porque estamos falando de uma proteção reconhecida de forma universal. Então, é importante a gente trabalhar sobre essas questões. E aí a gente segue no nosso diálogo, né, para falar para vocês também que é importante ter um processo, e houve diferenciação no processo aqui na América e na Europa, porque nós temos essa questão de identidade, né, ela é muito, muito característica. Aqui na América Latina, teve um processo diferente de reconhecimento do direito internacional privado e da sua necessidade de avançar, enquanto na Europa teve um outro movimento. Aqui nós tivemos um movimento que foi até mesmo encabeçado pela OEA, né, pela Organização dos Estados Americanos, e a gente tem um código de condutas, um código de procedimento dentro do processo internacional, que é uma outra área, é o processo internacional privado. Então, dentro do processo civil, e o nosso Código de Processo Civil, ele tem uma parte que se chama Cooperação Jurídica Internacional, dentro do novo CPC, que diz respeito a qual é a competência brasileira para julgar e decidir questões internacionais. Então, são questões de direito internacional privado. E dentro do Código Bustamante, que ele foi, né, realizado, né, da década de 60, até hoje está em vigor, ele fala quais são as regras de direito civil internacional para que a gente possa reconhecer e trabalhar com a aplicação de direito estrangeiro. Por exemplo, como que é essa aplicação de direito estrangeiro, Maíra? Eu reconheço que vai aplicar a legislação do Japão ou dos Estados Unidos, porque tem alguma pessoa vinculada a esse país ou alguma empresa vinculada a esse país, mas e daí? O juiz fala, ok, a LINDB mandou, aplica-se a legislação da sede do contrato. Então, não, mas a sede do contrato é lá na Venezuela. Como é que vai fazer? O juiz tem que saber espanhol, o juiz tem que saber inglês, como é que a gente vai fazer essa aplicação? E o Código Bustamante traz isso, ele traz qual vai ser o procedimento quando você tem que aplicar uma legislação estrangeira, e ele traz justamente o quê? Você precisa ter dois advogados, né, dois advogados daquele país que atestem a validade daquela lei. Então, mais uma vez, olha a importância que nós, enquanto advogados, temos
porque nós podemos ser chamados a reconhecer a validade do direito brasileiro perante um caso plurilocalizado. Então, é um trabalho do advogado também. Então, é preciso 2 e está lá no código, não basta 1. 2 advogados e fica a cargo da parte, é oneroso nesse sentido. Então, a cargo da parte contratar 2 advogados para darem um parecer de essa legislação está ok. Porque a parte, né, a gente sabe muito bem que, infelizmente, existe a questão da fraude, eu posso simplesmente fazer um recorte legislativo e pegar só o que me é favorável numa lei estrangeira. Quando um caso precisa de, às vezes, um contexto muito maior. Então, eu contrato esses 2 advogados e é ideal que se fale isso para as 2 partes, autor e réu, contratem 2 advogados específicos daquela legislação. Não é nem um advogado internacionalista, é só um advogado para atestar que aquela lei fala aquilo mesmo, que a parte trouxe como sendo um direito estrangeiro. Então, além de ter esses 2 advogados, você também colaciona aos autos toda a legislação, com a tradução juramentada. Então, a gente costuma brincar que um processo que chame a sua atenção ao direito nacional privado é um processo de 300, 500 páginas, porque muitas vezes você vai trazer a sua legislação, vai trazer a legislação estrangeira na forma oficial e na forma de tradução juramentada. Então, é aquele processo que quem gosta de ler vai ficar muito feliz, porque ele vai ser bem grande. Então, é importante a gente trabalhar esses conceitos, porque há um procedimento, né? E tendo esse procedimento, fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Porque não é assim, eu quero aplicar a lei estrangeira ou a normativa me determina aplicar a lei estrangeira, mas de que forma eu vou aplicar? Vou no Google e aí eu pego o site, como eu vou no Planalto, né, e olho o site do Planalto. Não, é preciso ter também essas questões sobre o que está atual, o que está em desuso. A pessoa, se eu colacionar aos autos uma legislação que não está mais em vigor, né, além da vergonha que eu vou passar com o meu cliente, né, tem a situação de desconhecimento, então, do próprio procedimento dentro do direito nacional privado. Aí, na Europa, a situação toda ela passa pela formação da União Europeia. Com a formação da União Europeia desde a década de 50 do século passado, já começou-se a corresponder sobre como nós vamos referir ao direito nacional privado, porque nós temos pessoas na Alemanha, na França, na Itália, todo mundo trabalhando em vários países, todo mundo com nacionalidades muitas vezes plurais, todo mundo fazendo as suas questões, empresas, vidas, famílias em países diferentes. Como a gente vai resolver? Então, começou também dentro da Europa esse movimento. Então, dentro do Tratado da União Europeia, que é a última versão que foi trabalhada, né, ele passou pelo Tratado de Lisboa em 2007 e depois 2010, tentando convergir para uma Constituição única, que não aconteceu até hoje, né? Nós não temos uma Constituição única da União Europeia. É uma tentativa também que aconteceu no Mercosul, também não foi possível, mas é importante a gente destacar que as questões afetas ao direito internacional privado também fazem parte das normas de direito comunitário, porque nós temos o Conselho da União Europeia trabalhando com isso, o Tribunal da União Europeia trabalhando com essas questões, e cada vez mais as conferências têm trazido um resgate para que a gente possa se aproximar das pessoas e trazer leis que tenham a tolerância como sendo o princípio base e trazendo também a aproximação. Como assim aproximação? Se eu tenho partes com nacionalidades distintas, bens em lugares distintos, como eu vou resolver essa situação? Naquela lei que for mais benéfica para a dignidade da pessoa humana. Então, mais uma vez, é o diálogo com os direitos humanos dentro do direito internacional privado, que muitas vezes é taxado como frio, como técnico, como muitas vezes um direito processualístico apenas, mas, na verdade, por indicar os caminhos para se resolver o mérito, traz como base utilizar também desse mérito a partir do direito humano. Então, é importante a gente trabalhar dentro dessas questões. A aproximação dos povos, ela passa pelo reconhecimento, né, do direito estrangeiro, reconhecimento de documentos estrangeiros, e nós temos que, em 2005, um grande marco, porque os estados da América Latina receberam o apoio da Conferência da Haia, que é global, né? Ela não é da Europa, ela é global, então ela recebe países de diversos continentes, mas é importante a gente trabalhar que eles receberam o apoio de um programa para desenvolver uma cooperação jurídica internacional administrativa. E essa cooperação jurídica administrativa trata das comunicações diretas, e que é o grande ponto hoje. Hoje, o que se tem estudado, o que se tem falado, o que se tem pesquisado dentro do direito nacional privado, e que vale a pena até como tema de TCC, tema de pesquisa de iniciação científica, é como se faz essa comunicação direta entre juízes, entre autoridades centrais. Como assim? Cada uma dessas conferências, né, que a gente falou da conferência sobre direito da criança subtraída, alimentos, empresa, reconhecimento de documentos estrangeiros, em cada uma dessas convenções que a AIA determina o seu reconhecimento, há uma demanda que se diz: crie
autoridades centrais. Então, cada país parte tem que criar uma autoridade central que vai ser responsável por aquela temática. Aqui no Brasil, nós temos autoridades centrais que trabalham com questão de documentos estrangeiros, com questão afeta principalmente a subtração de crianças, adoção internacional, que é a CAF, a Autoridade Central Administrativa Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Recuperação de Ativos, né, DRCP, DRCGI, na verdade. E aí, o que a gente gosta de falar é essas autoridades centrais, elas são múltiplas. Elas trabalham com a AGU, com o pessoal do Ministério, muitas vezes o Ministério da Justiça, então tem o Poder Executivo, elas trabalham com a Defensoria Pública e também professores e pesquisadores, e além da Polícia Federal, que faz uma colaboração com a Interpol, que é a Polícia Internacional que nós temos de atuação na Europa. Então é importante a gente falar sobre essa cooperação direta. É uma cooperação jurídica, ou seja, uma troca de informações, e muitas vezes ela é informal. A sua formalidade é informal. Porque, por exemplo, uma cooperação direta é você conseguir que um juiz ligue para o outro e, através do telefone, uma mensagem, ele consiga entender como ele aplicou aquela lei. Como você aplicou essa convenção? Como você resolveu esse caso de subtração de crianças? Como você resolveu esse caso de resolver uma situação de quebra de contrato empresarial de uma empresa online que não tem sede fixa? Então, essas situações de cooperação direta, elas são reais. E elas começaram nessa informalidade e, quando elas trouxeram para dentro do aspecto das convenções, viu-se que o formal é ser informal. Então, trocas de e-mail está valendo, conversas de telefone está valendo. No meu caso mesmo, de subtração internacional de crianças, eu conversava por telefone com o pessoal dos consulados, com o pessoal da autoridade central. Não há barreiras quando se trata de aplicar esse princípio da tolerância dentro do direito nacional privado, que muitas vezes não acontece no nosso direito nacional. Você não consegue, por telefone, por e-mail, por uma mensagem, resolver um processo judicial. Há toda uma questão ali por trás. Você não consegue nem despachar com o juiz, às vezes. Vamos falar a verdade aqui. Então, tem alguns trâmites que são difíceis ou a questão é mais complexa, mas há essa questão da cooperação do direito nacional privado, ela é muito válida. E ela começou com as questões de extradição, ela começou com as questões penais, né, de quando um nacional de outro país comete um crime em outro território. E aí é aquela questão de devolver para poder cumprir, né, ou fazer cumprir no local onde foi cometido. Então, começou na questão penal, chegamos ao direito civil, e quando chega no direito de família, aí é muito bom, porque aí nós estamos muito mais próximos de verificar a dignidade da pessoa humana, porque é muito mais sensível. São questões muito mais sensíveis, você está trabalhando diretamente com pessoas, com famílias, com crianças e com vulneráveis. A gente está falando de violência doméstica contra a mulher, que é, por exemplo, um dos casos de exceção à devolução da criança subtraída. Por exemplo, a mulher, muitas vezes, ela foge. E por isso ela faz a subtração da criança, porque ela está fugindo da violência doméstica. E aí o juiz vai obrigar ela a voltar para poder decidir a guarda? Não. Nesses casos de violência, nesses casos de violação ao direito humano, não há o retorno. A decisão da guarda vai ficar para aquele juiz onde a criança está morando agora. Então, vejam como o direito nacional privado ele se molda conforme as demandas das famílias transnacionais, conforme as demandas das empresas, das startups, dessas questões sobre fintechs, tudo isso que a gente fala que, na verdade, se dissolve no ar, porque está tudo muito tecnológico, está tudo muito plurilocalizado, o direito internacional tem dado conta. Nem que seja a partir da cooperação direta, que é um juiz ligando para o outro e falando, meu colega, me ajuda aqui. Então, isso é um aspecto do direito internacional privado que a gente trata, né, como uma forma muito valiosa, porque estamos falando de pessoas, mais uma vez, e não apenas de números, não apenas de estatísticas. Então, o que eu tinha para falar para vocês aqui hoje era basicamente isso, mas se vocês quiserem, eu estou à disposição, a gente pode continuar aqui com o debate, se tiver dúvidas. Mais uma vez, obrigada, doutor André. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês, ficar próximo dos meus amigos paulistas. Doutora Maíra, agradeço a sua atenção, o seu carinho, que ela foi muito receptiva, muito extremamente voluntária a esse nosso pleito, e realmente fiquei impressionado porque a professora conseguiu aí um pouco mais de 30 minutos não só dar uma aula, como dar um show, literalmente. À medida que a professora Maíra ia falando, ia fazendo algumas anotações, ia lembrando de situações que a gente vê no dia a dia, de casos, de resoluções, de acontecimentos que a gente vê na imprensa, e a gente verifica o quanto esse conhecimento do mundo globalizado, o quanto as relações exteriores, o direito internacional, eles estão vivendo no nosso dia a dia, realmente.
Se antes parecia uma coisa inimaginável, uma guerra promovida em outro país, hoje nós temos nas nossas cidades, né, nas esquinas aqui, mesmo em Rio Preto, nós temos uma situação de muitos imigrantes, e que envolvem aí questão de refúgio, de asilo, que envolve questões relacionadas a direito de família, de contrato de domicílio, de exercício de direitos civis. Então, eu achei muito valorosa a sua fala e demonstra realmente o quanto o direito internacional, né, particularmente também para mim é apaixonante. Eu venho da área do processo civil, e fiz meu mestrado, inclusive, em processo civil, mas no doutorado fui para a área de direito internacional, relações internacionais, e a gente vê o quanto isso faz parte do nosso dia a dia, isso é o arroz com feijão da nossa prática jurídica. Então, realmente, muito obrigado, professora Maíra. Agradeço aqui a presença da Jaqueline, do Robson, do Lucas que está com a gente. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Robson, doutora Jaqueline, querem fazer alguma colocação? Olha, se eu perguntar, se eu explanar todas as minhas dúvidas aqui, eu acho que a gente não sai hoje. Então vamos por partes. Mas assim, eu vou pedir, Vênia, primeiro eu quero agradecer a doutora e dizer que a sua pessoa enaltece a advocacia. É muito bom tamanho conhecimento e ainda disponibilizar para a gente, para que a gente possa conhecer ainda mais o direito internacional. É um ramo do direito, uma seara do direito que eu estou pegando amor por intermédio do Dr. André, e cada dia que passa eu me apaixono mais. Eu sou criminalista, atuo na área criminal, na seara criminal. Já falei com o André sobre o Tribunal Penal Internacional e a gente conversa bastante. Eu acho que eu tenho que aprender muito. Todas as vezes que eu participo de uma palestra desse nível, eu aprendo demais. Hoje eu vou pedir vênia para a doutora Maíra. Eu tenho uma audiência agora às 4 horas, daqui 10 minutos. E eu vou ter que sair mas eu queria já deixar o convite como parte da Comissão de Direito Nacional para que a gente possa fazer numa outra data, num horário que eu acho que nós vamos ter um público maior, que seria na parte da tarde e noite. E eu tenho certeza que, assim, com o estudo que a gente está fazendo, a gente vai crescer bastante, principalmente com o doutor André. Obrigado mesmo, de verdade. Nada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, e sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Doutor André, me perdoe, eu vou ter que sair, tá bom? Fique à vontade. Doutora Jaqueline, até mais. Tchau, tchau. Eu tenho, assim, se você me permite, Maíra, só 2 questionamentos que eu achei muito interessantes da sua fala. Não, na verdade, eu tenho muitos, mas 2 que eu fiquei muito, na verdade, curioso em relação então, a isso. só você falar, doutor André, aí na comissão vocês têm um estudo de direito internacional privado ou é voltado mais para o direito internacional público? Na verdade, a comissão ela está aberta para discutir tanto o internacional privado quanto o internacional público. A ideia, bacana. né, quando nós trouxemos, foi justamente poder discutir os dois e fazer conexão também com direitos humanos, proteção internacional dos direitos humanos também. Bacana. Então, a ideia é discutir, porque o direito internacional público ele é interessante, mas ele não está tanto na prática da advocacia, ele está muito mais do direito internacional privado, realmente, né, como a professora relatou. O público está muito nas organizações, né? Sim, exatamente. Eu achei interessante, eu tenho só 2 curiosidades, né? Perguntas eu tenho muitas, mas até para a questão do tempo e a dos cuidados com a Olivia, eu tenho 2 curiosidades. A primeira, esse primeiro caso que a professora pegou, que era relacionado a pessoas que foram para a Polônia, se eu não me engano, que você comentou, como foi solucionado, né? Eu gostaria de saber como foi solucionado. E uma segunda questão é aquela a respeito do Código de Bustamante, em que ele exige, né, 2 advogados que atestem e que emitam pareceres referentes à vigência, à validade daquela legislação. Esses 2 advogados, tem que ser 2 advogados, além do advogado que já representa a parte, quer dizer, você precisa de outras pessoas que, teoricamente, seriam como se fossem peritos, né, pareceristas, além do próprio patrono da pessoa. É isso? Sim. Vou começar pela última, e é justamente isso. Quando você precisa ter 2 advogados, e esses advogados são além do advogado que a parte vai ter.
Por isso é meio custoso. O processo internacional ele é custoso por conta disso. Por isso que a Conferência da Haia faz essas convenções, porque quando ela tem essas autoridades centrais, elas vão fazer essa mediação. É uma autoridade central de um país fazendo a mediação central do país, o outro país. Então aí não vai ter advogados, que é a situação do meu outro caso, né? Já respondendo a outra questão, que foi justamente isso. A autoridade central da Polônia, conversando com a autoridade central do Brasil, que fizeram a troca de documentos. Assim. A gente não teve que mover uma palha. Né? Toda uma situação, a gente ingressa com a ação, faz o pedido, e a União já faz o contato com a CAF, com a autoridade central. E, por sua vez, a autoridade central faz uma comunicação direta, que é um instrumento do direito nacional privado, e contata a autoridade central do outro país envolvido. Por isso, é menos custoso quando se tem uma convenção sobre um caso. Porque os casos que não têm convenção, e aí é só um tratado multilateral ou um tratado bilateral, fica mais custoso. Porque aí você vai precisar ter outras pessoas envolvidas e não apenas autoridades que, por si só, já dão da fé pública. Né? Já é uma fé pública ter uma autoridade central. E a gente pode ainda desconfiar desses advogados estrangeiros, né? Mas aí, no meu caso, foi o seguinte, ele se solucionou de uma forma totalmente alheia ao processo. Solucionou as pazes entre a mãe e o pai. Eles fizeram as pazes, então as crianças agora estão vendo o pai visita, eles não convivem mais juntos, mas eles se divorciaram. Então, numa situação que era de perda de guarda, né, uma situação que chegou a quase ir para o criminal, porque há países que consideram como crime essa subtração. Isso dificulta. E na Polônia era. Então, ele chegou a ajuizar uma ação criminal contra ela lá, ou seja, eu estava advogando ele aqui no Brasil e ele ainda teve que contatar outro advogado na Polônia. E quando o processo penal começou a andar, aí a mãe voltou atrás. E aí deixou ele ver as meninas, eles entraram num acordo, então divorciaram. Nesse divórcio, decidiu a guarda, que a questão era de guarda. Então, decidindo a questão de guarda, então as crianças agora têm a convivência entre os dois, e assim o caso foi solucionado. E aí eu achei interessante, porque nós ficamos uns 3 anos de bastante angústia, porque são casos muito angustiantes. Né? Você falar sobre sequestro de crianças, envolvendo um pai e uma mãe, é um processo muito angustiante. Até pra gente, advogado, que muitas vezes a gente se vê distante, mas nesse caso não tem como ficar distante. E aí, quando os pais me falaram, ele falou, olha, eu fiz as pazes com a mãe das meninas e elas vão morar na Polônia e eu vou visitá-las. E ele foi morar em Londres. Então, agora ele foi morar na Europa para poder ficar mais perto das filhas. E lá ele está visitando as meninas e acabou a situação de sequestro. Então, o processo ele corria na Justiça Federal, né, que é na Justiça Federal que faz o pedido de busca e apreensão de menores para poder trazer para cá, porque aqui que elas moravam antes para decidir a guarda, ele se extinguiu. Eu levei para o juiz daqui a sentença, na Polônia, onde eles fizeram o divórcio, e o juiz falou, ok, reconheço a sentença de divórcio e o processo acabou. Aí a gente fica assim, nossa, mas já acabou? Acabou, que bom que acabou, né? Interessante, caso muito interessante. A gente tem aqui, deixa eu agradecer a presença aqui do Dr. Henri Atic, da professora Maíra, é o nosso vice-presidente da OAB de São José do Rio Preto, professor também, doutor, né, Henri Atic. Professor, doutor, se eu não me engano, o senhor também é da PUC, né, de São Paulo? É isso? Olá, boa tarde, doutor André, doutora Maíra, doutora Jaqueline, nosso querido Luque. Sim, eu fiz o mestrado na PUC e fiz o doutorado na IT, em Bauru. Ah, sim. Até peço desculpas de ter entrado tão atrasado, estava numa outra reunião que infelizmente se estendeu, mas aqui pelo currículo da professora e pelo tema, queria ter tido a oportunidade de ter assistido a palestra, tenho certeza absoluta que eu perdi muito. Mas eu falei com o doutor André que eu estou à disposição para novos debates. A gente começando agora, é um laço, né? Cada vez mais a rede de direito internacionalista até precisa ser aumentada. Porque nós somos meio que o patinho feio do direito, né? Quase ninguém gosta de direito internacional. Quem gosta não larga mais. Então a gente tem que se agarrar uns aos outros para a gente continuar os nossos debates, as nossas disputas. Mas eu estava falando a respeito de um caso de sequestro internacional de crianças, que é muito sensível, né? Quando as crianças têm pais de nacionalidades diferentes e a mãe ou o pai vai para um outro país e muitas vezes comunica, muitas vezes ela tem essa autorização de saída, mas é aquelas famosas férias que você nunca acaba e você não volta mais. Eu tenho alguns casos sobre isso,
um deles já se acabou e acabou de uma forma alheia totalmente à nossa vontade, que foi os pais fizeram as pazes. Então, acabou, foi numa mediação. Que bom que foi assim, né? Porque quando a gente propôs a mediação, né, e nesses casos, a primeira proposta da mediação, eles não se olhavam, não tinha condição dos dois estar no mesmo lugar. E agora a situação muda, né? Por quê? O pensamento, e aí também é um princípio de direito nacional privado, é o princípio do melhor interesse da criança. Então, quando você visualiza a criança em primeiro lugar, quando você visualiza o desenvolvimento dessa criança, para que ela não fique atrelada a um processo durante a sua infância, você começa a verificar, então, que vale a pena. E esse foi o entendimento dos pais, né? Eu também tenho um outro caso, que nesse outro caso, na verdade, o pai não tem a guarda, mas ele tem o direito de visitas. Então, ele está pleiteando o direito de visitas dos filhos, mas, ao mesmo tempo, a mãe não proíbe ele de visitar. Então, é ele que não quer comprar passagem para visitar os filhos. Então, são casos muito peculiares, mas todos eles dentro da seara de subtração internacional de crianças. E que bom que a subtração internacional de crianças é vista como questão civil, é vista uma questão de quebra de guarda. Porque eu tenho certeza que, se fosse para a área penal, a gente teria muito mais dificuldade para solucionar esses casos. Com certeza. Eu achei interessante, à medida que a professora ia comentando, eu me lembrei de um caso nosso que nós temos aqui hoje no escritório, que é muito semelhante a isso. Um casal, ambos residiam no Brasil, tiveram filhos. Quando solteiros, eles já tinham ido morar na Inglaterra, e aí voltaram para o Brasil, casaram no Brasil, se divorciaram, e de repente, uma determinada circunstância, a mulher decide voltar para a Inglaterra, ela decide tentar a vida novamente na Inglaterra por conta de questões profissionais, econômicas, e o pai concorda. E aí, então, a mãe foi para a Inglaterra com as crianças, com a concordância do pai, inclusive. Chegando lá, ela conseguiu um emprego, conseguiu um novo relacionamento, se casou. Depois que ela se casou, talvez por ciúmes, começou a surgir as divergências. Aí o pai veio agora, algumas vezes, ameaçar essa mãe que está na Inglaterra, falando que as crianças não podem estar com ela, que as crianças foram sequestradas, que vai levar ela para a polícia, e aí a pessoa não conhece, então começa a falar que vai levar para a Polícia Federal, que vai levar para a Justiça, que vai levar para aquilo outro. Então, situações que, como a professora bem falou, no âmbito civil já causam enormes problemas, mas no âmbito civil se encontra muitas vezes uma solução eficaz. Agora, se a gente levasse isso para o âmbito penal, levasse isso para outras esferas do direito que são mais burocratizadas, que são mais estatalizadas, que são mais difíceis de resolução, aí que a gente não consegue uma solução amigável, muitas vezes uma solução que agrade as partes. Sim. Inclusive, a CAF, né, que é a Autoridade Central Administrativa Federal, aqui no Brasil, fica em Brasília, né, que tem membros da AGU, da Defensoria Pública, do Ministério da Justiça, eles trabalham muito com as estatísticas, né? Quais são as estatísticas? O Brasil, muitas vezes, ele é mais demandado do que ele pede as crianças para voltar. Então, muitas vezes, os pais, as crianças vêm para cá, as mães têm vindo mais para cá. Em 90% dos casos são as mães que têm trazido as crianças, que têm saído de seus lares. E aí, muitas vezes, o Brasil que é demandado para poder voltar com as crianças, e o Brasil tem aplicado as exceções, que são, por exemplo, violência doméstica ou adaptação da criança. E dentro da própria Convenção sobre Subtração, eles trazem essas exceções. Ou seja, a gente não pode interpretar nada além do que está ali, porque senão a exceção se torna regra. Só que os termos são muito abertos, porque como se trata de uma convenção de direito nacional privado, e cada país tem o seu próprio sistema normativo e seus conceitos, né? A gente não pode falar que há um conceito universal, por exemplo, de guarda. Não tem um conceito universal de guarda. Cada país define o que é guarda. Então, alguns conceitos ficam abertos. A gente fala as normas abertas dentro desses tratados. E isso pode trazer facilidades que são mais países vão assinar, vão ratificar, porque não é tão rígido. Mas isso também traz essas dificuldades, porque se um país fala que guarda é isso e um país fala que guarda é outra coisa, aí fica mais difícil da gente conseguir interpretar, né? Então, nesses casos, a gente tem trabalhado muito com esses termos abertos, que a própria convenção dá. E o Brasil, infelizmente, tem usado muito o termo aberto, que é a adaptação da criança. Porque na convenção diz que se uma criança adaptou ao meio, ela não pode voltar para outro país. Só que aí não especifica mais nada. Então, isso fica muito aberto e isso dificulta, muitas vezes, a resolução dos casos de sequestro nacional de crianças. Mas, assim, o que eu tenho visto dentro dessa experiência, dentro da advocacia internacionalista, que muitas vezes ela não é a principal, né, nos escritórios. Quando ela é a principal nos escritórios, é mais quando você tem contratos com empresas, né, que são aqueles fechamentos que a gente tem
consegue fazer, porque esses casos de família, né? Porque esses casos de família, quando eles vêm, eles são muito caros para a gente. Caro que eu falo é porque eles são peculiares e demandam uma dedicação maior. Então, acho importante cada vez mais os advogados perceberem que se eu gosto da área de família, se eu gosto da área empresarial, eu posso trabalhar com a área de direito nacional. Eu posso ser demandada para trabalhar nessas áreas. E foi assim que eu comecei. Apesar de ter feito especialização, mestrado e doutorado em direito internacional, os casos internacionalistas, eles aparecem depois que eu começo a perceber que o que eu trabalho pode ser vinculado ao internacional na advocacia. Então, essa é importante, a gente conseguir trazer esse gancho para o que a gente pesquisa, porque muitas vezes nós somos pesquisadores internacionalistas, a nossa realidade está diferente do que a gente estuda, né? Eu estudo a ONU, eu estudo a União Europeia. Você fala, eu nunca vou trabalhar lá na ONU, eu nunca vou trabalhar dentro da União Europeia. Mas aí a gente começa a perceber que dentro desses casos, nas relações familiares, nas relações empresariais, a gente está muito mais perto do que a gente imagina. Eu achei uma ótima. E eu achei interessante também nessa posição que a professora comentou, que muitas vezes, quando você tem uma contenda internacional e você precisa entrar em contato com uma autoridade central estrangeira, é possível fazer isso diretamente. E achei muito interessante o doutor Henri Atik, que a professora Maíra comentou que muitas vezes a gente consegue falar com um consulado estrangeiro, com a autoridade central estrangeira, com um agente, né, da representante do poder público estrangeiro, muito mais fácil do que muitas vezes a gente consegue falar com um juiz no Brasil, ou despachar, ou marcar uma audiência, ou conseguir conversa. Quer dizer, o Brasil realmente, em âmbito nacional, ele ainda é muito engessado, muito burocratizado, e muitas vezes no âmbito internacional a gente tem essa questão do informalismo, né, que a professora comentou muito, e a questão da eficiência, da rapidez. Hoje, o mundo globalizado ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, mesmo as normas internacionais, a prática internacional no âmbito jurídico, ela tem que se adaptar a isso. E nós, no Brasil, ainda não. Quer dizer, na hora que a gente chega para o Brasil, ainda que hoje nós temos a possibilidade da legalização por meio de cartórios, mas aí você vai no Poder Judiciário, quando você vai buscar uma homologação de sentença estrangeira no STJ, demora-se anos para você conseguir uma decisão favorável. Então, nós precisamos realmente, enquanto país, eu creio, né, e aí a prática jurídica, as normas jurídicas e o pensamento dos juristas, dos juízes, de modo geral, precisam mudar para isso. Nós precisamos ser mais eficientes, mais rápidos, mais dinâmicos, né? É muito burocrático ainda, é muito lento, é muito dificultoso tudo, né? Mas acho que a gente está melhorando, porque são a partir desses questionamentos que a gente começa a propor novas posições, né? Então, eu acho importante esse momento de reflexão, sim, esse momento que nós estamos tendo aqui, porque é a partir dele que a gente começa a pensar em novas propostas dentro do direito nacional privado. Então, só agradecer mesmo vocês aqui pelo convite, que a gente possa estreitar os vínculos no direito internacional, porque é muito importante. Como a gente está vivendo, por exemplo, esse momento de pandemia, quem foi chamado para falar nesse momento foram os internacionalistas. Então, a nossa importância, ela parece ser residual, mas ela aparece em momentos pontuais e que, de fato, podem levar a uma reflexão muito importante. Então, a advocacia internacionalista em tempos de pandemia, ela foi muito demandada, né? Ela foi muito demandada. Porque as pessoas agora têm que ter um contato mais virtual, e um contato virtual, nós que somos internacionalistas, a base dos nossos contatos ele é basicamente virtual, porque nós temos que conversar, trazer autoridades, pessoas que estão em outros países, que muitas vezes esse acesso era mais dificultado. Mas agora, com essa questão tecnológica, a gente vai ter um acesso muito melhor. Ou seja, é o lado bom, se é que pode falar que tem algo bom numa pandemia, mas é o lado alternativo que a gente está conseguindo ter, né? Isso é muito legal. E esses encontros também. A gente conversa hoje aqui com vocês, amanhã com outras pessoas, tem os nossos alunos, a gente está muito mais próximos das pessoas hoje em dia. Com certeza. A gente agradece imensamente, se houver o doutor Henri, a doutora Jaqueline, se houver mais algum questionamento, mas, independente disso, a gente agradece, professora Maíra, a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho. A professora tem compromissos acadêmicos, né, pela manhã e à noite, mas quem sabe a gente consegue em 2021 marcar um novo encontro, um novo bate-papo, num horário talvez um pouco mais próximo do horário noturno, ao fim da tarde. Com certeza a gente terá muito mais participantes, muito mais adeptos, mas eu sou ainda do primado, né, de que é muito mais importante qualidade do que quantidade. Eu tenho certeza que a exposição da professora, apesar de estar muito pouco, contribuiu muito, né? Eu mesmo fiz muitas anotações aqui que vão me auxiliar muito tanto na pesquisa, né, na continuidade dos estudos acadêmicos, aí, quanto na prática da advocacia no dia a dia, viu? Então, agradeço, professora Maíra, de coração,
sua disponibilidade. E, enfim, se alguém quiser mais falar, o doutor Henri, doutora Maíra, se quiser falar mais alguma coisa, últimas palavras para a gente poder encerrar. Doutor André, só colocar algumas questões sobre a sua fala da dificuldade das cortes brasileiras em homologar sentenças estrangeiras. Parece que nesse aspecto nós não somos globalizados, né? Em alguns aspectos o Brasil é muito fechado ainda para a globalização. Veja também, por exemplo, a dificuldade que é para se validar um diploma, por exemplo, fora de alguém que fez um curso fora do Brasil, às vezes com uma qualidade extraordinária, mesmo assim nós somos fechados nesses aspectos, né? Então o Brasil tem algumas coisas ainda a evoluir certamente nessa questão da globalização, nesses aspectos. E professora Maíra, aqui em Rio Preto, ano passado, nós tivemos um caso de uma menina que foi levada para os Estados Unidos, de uma criança bebezinha. O pai veio para jogar futebol americano aqui em Rio Preto, por incrível que pareça. Nós temos aqui um arremedo de time de futebol americano. E ele veio aqui em Minas também tem. Tem um torneio em Belo Horizonte. Aqui tem também, mas o nosso time aqui da cidade a cidade é muito pequena, né? Então não sei se tem um grande sucesso. Mas de toda forma a menina se envolveu com ele, tentou um visto para os Estados Unidos que foi negado. Ele, com a desculpa de que queria que a filha conhecesse os avós, levou para os Estados Unidos com autorização da mãe. Chegando lá, deu tchau, não deu mais notícia. E, na minha opinião, isso é sequestro, né? Mas, enfim, esse imbróglio não se resolveu até hoje. Faz 2 anos quase que essa ação corre. Até a advogada é membro de uma das nossas comissões aqui da OAB e ela ficou lutando lá, mas não consegue muito sucesso, ainda mais que ele é americano, né? E está nos Estados Unidos, portanto, tem lá uma proteção maior. Portanto, infelizmente, a dificuldade é muito grande. E, doutor André, quanto à quantidade, o senhor mencionou a PUC de São Paulo, eu tive a honra de ser orientado lá pelo professor Luiz Alberto Davi Araújo, que acho que hoje é o chefe de departamento de Direito Público lá da PUC. E ele dizia, quando as aulas tinham poucos alunos, ele citava a Bíblia. Ele falava assim, olha, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, como você falou, o que importa mesmo é a qualidade, não a quantidade. Claro que se a professora tiver disponibilidade na agenda para um horário mais confortável, certamente o interesse no tema vai fazer com que nós tenhamos muito mais participantes. Mas o que importa é acontecer, como a professora falou, discutirmos esses temas, é assim que a gente vai amadurecer e desenvolver essas questões. Obrigado. Só agradecer mesmo, então, só agradecer mesmo. Tem outra passagem da Bíblia que diz assim, onde mais de um estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? Então, essas questões, assim, eu também acho de grande valia. Isso para mim não é o diferencial. O diferencial é poder conversar com as pessoas. Então, mais uma vez, eu adorei ter conversado com vocês aqui. Eu tenho certeza que daqui vocês vão levar alguma dúvida ou algum questionamento que a gente possa ter adiante. E essa questão, doutor Henri, é Henri ou Henri? Tanto faz, na verdade. Tem gente que chama de Henry, tem gente que chama de Henry, então... Mas a mãe chama de Henry. A mãe chamou, acabou. É o jeito da mãe. Então, é Henri. E aí, doutor Henri, o que a gente fala? Sobre essas questões da defesa do nacional, é uma dificuldade que a gente tem encontrado também na aplicação da Convenção da AIA sobre sequestro nacional de crianças. Porque a defesa do nacional não está prevista, não é uma situação segundo a qual nós concordemos e também não é uma situação segundo a qual o direito nacional privado se propõe. É o contrário. Nós não estamos defendendo nacionalismos ou nacionalizações. A gente propõe uma legislação que adote e adapte ao direito estrangeiro. Então, é importante falar que o Brasil também, ele é criticado por ser um dos países que, além de ser um dos mais demandados, é o que defende mais os nacionais, e isso é errado. E essa é a questão também que a gente precisa analisar. Porque não importa a nacionalidade, o que importa é resolver a situação de guarda para que a criança não fique atrelada a um processo durante a sua infância. Porque é o melhor interesse da criança que está sendo violado. Essa é a questão. Quando a gente identifica qual é o cerne da discussão, a gente começa a ter pautas e começa a ter teses para levantar no judiciário.
Porque se eu levanto a tese do judiciário do melhor interesse da criança, eu consigo conversar com a Constituição, com o ECA, com o Tratado de Direitos Humanos, com a Convenção, e aí eu tenho todo o respaldo jurídico possível para que a gente possa sair dessa cegueira nacionalista e abraçar essa colaboração que a gente está tanto defendendo aqui, que é o título da minha fala aqui hoje, que é a proximidade dos povos. Eu já termino com o começo, né? Se você me permitir ainda mais uma fala, doutor André, nesse aspecto, nós temos a sorte aqui em Rio Preto de ser muito bem servidos no nosso juízo da Vara da Infância e da Juventude, porque o doutor Evandro Peralim, nosso juiz titular aqui da Vara da Infância e da Juventude, disse exatamente isso. Então, assim, olha, não deve ser defendido o interesse nem do americano, nem da brasileira, mas sim o melhor interesse da criança. Ele colocou isso muitas vezes dentro aí das falas dele, das entrevistas, etc. Muito obrigada, então, doutor André, Jaqueline, Henri, Luque, também apareceu o Walter aqui, apareceu, eu esqueci o nome do Robson, e eu estou à disposição, e ano que vem, se a gente puder estar no presencial, puder se encontrar, tomar um café, participar de seminários, eu estou à disposição, se estivermos com saúde, espero que assim estejamos. Estou à disposição e só registrar, que vocês puderem a gente fazer uma foto aqui, eu dou um print aqui da tela. Claro. Eu vou fazer aqui uma foto. Obrigada mais uma vez, doutor André, pelo convite. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. Muito obrigado ao Luque, nosso braço forte da OAB aí que está conosco. Obrigado, doutor Henri Atic, sempre uma honra a nossa participação. A Jaqueline esteve com a gente desde o começo, o doutor Walter que teve que sair, o doutor Robson também, os dois com compromisso de audiência. E o agradecimento especial à doutora Maíra, né, pela disponibilidade. Com certeza que em outros eventos futuros, virtuais e presenciais, que a gente possa continuar nossos encontros, nossos debates e especialmente o nosso aprendizado. Um grande abraço ao Lívia, a todos os seus familiares, né, aos estudos, né, ao grupo de pesquisa no DISP, né, Direito Internacional Sem Fronteiras, a qual participamos, né, que a gente possa levar adiante essas pesquisas, que a gente possa levar adiante, né, a voz do direito internacional público, do direito internacional privado e principalmente dos direitos humanos, que eu tenho certeza que é o pano de fundo da atuação, né, dessas ciências e de atuação de todos os advogados. Então, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela participação de todos. Tenham todos um ótimo dia, né, um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Até a próxima vez. Um abraço.